A franquia Brinquedo Assassino do Chuck foi iniciada em 1988. Com certeza foi um sucesso no seu lançamento, garantindo aí a sequência Brinquedo Assassino 2, lançado no ano de 1990. Posteriormente, no ano seguinte, tivemos aí mais uma continuação, Brinquedo Assassino 3, lançado no ano de 1991. Porém, a franquia do Brinquedo Assassino ela fez um hiato de aproximadamente 7 anos, com A Noiva de Chuck sendo lançado em 1998. Mais um intervalo grande e tivemos aí O Filho de Chuck, lançado em 2004. Depois tivemos mais um longo intervalo com A Maldição de Chuck, lançado em 2013. Mais um intervalo e O Culto de Chuck, lançado em 2017. Mas por que esses intervalos tão grandes assim na franquia Brinquedo Assassino? Quando a franquia começou, tivemos um intervalo de 1 e 2 anos. E por que depois do Brinquedo Assassino 3, esses intervalos ficaram tão grandes, a ponto de chegarem a quase 10 anos? Por que será? Bom, eu pesquisei e tudo isso eu conto para vocês logo após a vinheta. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva e já curte o vídeo, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois é, eu estava aqui analisando o ano de lançamento dos filmes da franquia Brinquedo Assassino e diferente de outras franquias slashers do terror, eu percebi que Chuck tem um intervalo muito grande entre os seus filmes. Pesquisei o porquê. Uma das coisas que eu posso garantir para vocês é que isso não tem nada a ver diretamente com Don Mancini. Ele que é, claro, o criador e o próprio fã encarnado dessa franquia, ele disse que sempre teve muitas ideias, sempre teve muita criatividade, sempre teve muitas ideias, ele sempre quis inovar. E isso, por um lado, é bom, e por outro também é preocupante, porque se não tomar cuidado, a franquia ela pode sair dos trilhos, e é o que eu acho que está acontecendo com a série do Chuck. Mas enfim, não é hora de falar sobre isso agora. Então, Don Mancini, ele sempre falou que teve muita criatividade com esse universo que ele criou. Mas então, por que esses intervalos? A resposta é simples. É uma questão financeira, é uma questão de bilheteria. É porque a franquia do Chuck, ela teve um período onde ela não foi rentável ser lançada nos cinemas. E é claro, as empresas, as produtoras, elas jamais querem sair no prejuízo. Jamais. Prejuízo, não. Então, eu pesquisei e separei aqui para vocês o orçamento e a bilheteria de cada filme, para poder justificar o porquê desses hiatos tão grandes entre uma sequência e outra. Só que antes de mostrar essa imagem que eu criei aqui para vocês, eu preciso dar uma informação super importante. Os filmes A Maldição de Chuck e O Culto de Chuck, eles não tiveram a sua bilheteria informada. O motivo disso, realmente eu não sei. Mas o que eu sei é que isso parece que foi ocultado. Parece que não foi algo divulgado. Sinceramente, até a data de publicação desse vídeo aqui, eu pesquisei, fui atrás de informações e não encontrei nada. Mas enfim, bora para a imagem que eu organizei aqui para vocês poderem entender toda essa questão de orçamento e bilheteria dessa franquia. Bom, aqui, só para poder explicar para vocês como eu deixei organizado aqui. O primeiro, tá vendo que tem uma caixinha ali escrito primeiro? O primeiro
é Brinquedo Assassino, lançado em 1988. O segundo, Brinquedo Assassino 2. O terceiro, Brinquedo Assassino 3. O quarto, A Noiva de Chuck. O quinto, O Filho de Chuck. O sexto, A Maldição de Chuck. E o sétimo, O Culto de Chuck. Bom, vamos analisar aqui. Quando o Brinquedo Assassino 1 foi lançado, ele teve aí um orçamento em torno de 9 milhões de dólares e uma bilheteria de 42 milhões, ou melhor, desculpa, 44 milhões. Então não tem como negar que foi um sucesso. O filme aí fez muitas e muitas vezes aquilo que ele foi orçado. Já em Brinquedo Assassino 2, o orçamento, o investimento, ele foi maior. Tivemos aí um orçamento de 13 milhões de dólares e uma bilheteria de 35,8 milhões. O lucro aí, ele foi um pouco menor, sim, mas ainda expressivo. As coisas, elas começam a mudar em Brinquedo Assassino 3, que teve aí um orçamento de 13 milhões de dólares e uma bilheteria de 20,5 milhões de dólares. Ou seja, o filme ele quase não se paga. Quando a gente fala de orçamento de filme, nós não levamos em consideração todo o investimento em publicidade, propaganda, promoção e divulgação do filme. O porquê isso acontece, eu de fato não sei. Mas se você souber, pode contribuir aqui comigo nos comentários, beleza? Mas o fato é que, se a gente for fazer uma análise desses 3 primeiros filmes, Brinquedo Assassino 3 foi de fato um fracasso. O que é uma pena, porque eu tenho um carinho muito grande por essa trilogia clássica. E eu já deixei aqui explícito no meu canal que Brinquedo Assassino 3 é meu filme favorito dessa franquia. Mas enfim. Então, Brinquedo Assassino 3 foi lançado no ano de 1991 e praticamente não conseguiu se pagar. É claro que a produtora, ela vê isso. É uma empresa ela quer lucro, ela quer dinheiro. Sem dinheiro, sem lucro, uma empresa não consegue se manter, uma empresa não consegue se pagar. Isso é pra tudo, gente. Não tem como falar que isso é mentira. Toda empresa, ela quer lucrar. Se uma empresa não lucra, ela fecha as portas, ela declara falência. Então, por que a Universal, que no caso foi a produtora que adquiriu aí os direitos de Chuck a partir de Brinquedo Assassino 2, iria continuar investindo nessa franquia, sendo que Brinquedo Assassino 3 praticamente não se pagou. O lucro foi muito pequeno. 7 anos se passaram, não sei o que aconteceu nesse intervalo, porém Don Mancini ele conseguiu uma sequência para Brinquedo Assassino 3. No caso, A Noiva de Chuck, que foi o 4º filme dessa franquia, com um orçamento de 25 milhões e uma bilheteria aproximada de 50,7 milhões de dólares. Assim, se a gente olhar essa imagem, A Noiva de Chuck foi o filme que teve o maior orçamento dessa franquia. Porém, a bilheteria ela fez o dobro daquilo que foi orçado praticamente. Ainda não foi suficiente se a gente falar em porcentagem na questão de lucro referente à franquia do Chuck. Então, nós tivemos também aí uma espécie de fracasso, não tanto quanto Brinquedo Assassino 3, porém A Noiva de Chuck ela conseguiu sim se pagar, mas o lucro ele foi baixo, não tanto quanto Brinquedo Assassino 3. É claro que novamente vem o impasse da produtora referente à continuação. Mais alguns anos se passaram e em 2004 nós tivemos O Filho de Chuck, com um orçamento bem menor, em torno de 12 milhões de dólares, ou seja, mais da metade daquilo que foi orçado em A Noiva de Chuck. Então,
O Filho de Chuck teve um orçamento de 12 milhões de dólares e a sua bilheteria foi em torno de 24,8 milhões de dólares. Também quase não se pagou. O lucro ele foi muito pouco. Foi pouco demais. Então assim, não tinha por que continuar investindo nessa franquia. Muitos anos se passaram, foram praticamente 9 anos, se não me engano, e A Maldição de Chuck foi lançada com um orçamento muito menor, o menor orçamento dessa franquia, junto, é claro, de Culto de Chuck, mas já chega em Culto de Chuck. Mas A Maldição de Chuck foi lançada aí com um orçamento aproximado em 5 milhões de dólares. Porém, nós não temos aí a sua bilheteria divulgada. O porquê disso eu de fato não sei, mas eu pesquisei, fui atrás e não consegui encontrar em lugar nenhum a bilheteria de A Maldição de Chuck, e isso também se repete em O Culto de Chuck. Um orçamento menor com uma bilheteria que não foi divulgada. Por que que isso deve ter acontecido? Lembrando que isso é minha opinião. Para as pessoas não saberem se esse filme ele foi de fato um sucesso ou um fracasso. Uma outra coisa também, esse filme, esses dois filmes no caso, A Maldição de Chuck e O Culto de Chuck, eles não foram lançados diretamente nos cinemas. Então acredito que essa questão de não ter a bilheteria divulgada tem alguma coisa relacionada a isso. Visto que foram filmes que foram lançados diretamente para vídeo, no caso em DVD, VOD, né, home video, enfim. Então, assim, o lucro ele não conseguiu ser contabilizado, mas levando em conta esse orçamento de 5 milhões de dólares em A Maldição de Chuck e em O Culto de Chuck, dá sim para dizer que esses dois filmes eles conseguiram sim de fato obter algum tipo de lucro, visto que quando um tipo de conteúdo como esse ele é lançado nos cinemas, ele tem um investimento em publicidade, propaganda, marketing, divulgação, que ele não se enquadra aí em toda essa questão de orçamento. Como eu já falei, o porquê disso eu de fato não sei. Se você souber, deixa aqui nos comentários, beleza? Mas assim, é interessante ver isso e analisar que a franquia do Chuck, ela tem 4 fases. Essa franquia é do Don Mancini, não estou falando daquele brinquedo assassino robotizado com inteligência artificial. A primeira fase da franquia do Brinquedo Assassino é a trilogia clássica, Brinquedo Assassino 1, 2 e 3. A segunda fase é a fase A Noiva e o Filho de Chuck. A terceira fase é a fase A Maldição de Chuck e O Culto de Chuck. E a quarta fase é a fase do seriado que nós estamos vendo aí, que pra mim é algo que já perdeu um pouco a graça, eu só continuo acompanhando porque eu sou de fato um fã. Mas enfim, levantando todos esses dados aqui, a gente consegue entender que na primeira fase de Chuck, ele foi de fato um sucesso. Um sucesso. Só deu uma decaída ali no seu terceiro longa, mas se a gente analisar em questão de porcentagem, foi um sucesso sim. A sua segunda fase, as coisas diminuíram bastante. Muito daquilo que foi herdado diretamente de Brinquedo Assassino 3. Então nós temos aí um declínio na questão de bilheteria, de lucro referente a essa franquia. Na terceira fase, nós não tivemos aí as bilheterias, os lucros divulgados. Porém, nós sabemos que o orçamento ele foi menor. Já nessa quarta fase, que é a fase da série, as coisas elas são mais pé no chão. Por quê? Quando um conteúdo ele está lançado diretamente em streaming, o que acontece? Acontece que os assinantes eles sempre vão estar ali pagando mensalmente.
Então, Dom Mancini não precisa ficar se preocupando tanto com lucro, porque ele sabe que vai ter. Porque é algo a nível mundial, são assinaturas mundiais. Então, tudo ali fica mais fácil de ser distribuído. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre essa questão de streaming, lançamento no cinema. Mas por enquanto eu vou me conter somente aqui. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. Meu nome é o Eric Pedro, muito obrigado, até a próxima e tchau!